voltados em João capítulo 15, versículo 7. João 15, verso 7. Vamos pensar um pouco nestas palavras de Jesus nesse texto. Vamos nos colocar em pé para lermos, está aí no telão, né? Graças ao nosso Deus, dá-nos essa bênção do pessoal da mídia, do pessoal da música, do pessoal do som, do pessoal que olha os carros, do pessoal que faz todas essas coisas, enquanto nós confortavelmente podemos compartilhar, né, a palavra do Senhor, nos ajudando nisso. Vamos ler lá? Leiamos. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Amém? Podem assentar-se. Meus queridos irmãos, o nosso tema de hoje, o nome da nossa pregação de hoje é este: as duas condições determinantes para alcançar as respostas de Deus às petições. As duas condições determinantes para alcançar as respostas de Deus às petições, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, meus irmãos, a Bíblia, ela é maravilhosa. Como é gostoso eu ler a Bíblia. Eu atualmente estou lendo a Bíblia em inglês, né? Estou com a Bíblia em português e a Bíblia em inglês, tentando ler a Bíblia em inglês, mas é tão fascinante a palavra do Senhor à medida que nós vamos avançando, lendo a palavra de Deus. E ela é espetacular em todos os aspectos, mas ela é muito mais tocante nos nossos corações, nas nossas almas, quando se trata do relacionamento com Deus através do Senhor Jesus, do nosso relacionamento com Deus que acontece através do Senhor Jesus. Isto é muito mais profundo, é uma área da palavra do Senhor muito mais tocante. Realmente, eu acho que os irmãos devem procurar sentir isso, lendo o Novo Testamento que fala do Senhor. Meus irmãos, e o contexto desta porção do Evangelho que nós tiramos aí, o capítulo 15, o verso 7, nós separamos para a nossa meditação, consta de um dos mais profundos ensinamentos de Jesus. Esse capítulo 15, ele é extraordinário. E é nesse contexto que o Senhor diz ser a videira verdadeira, em oposição à nação de Israel, como videira de Deus nos seus dias, que estava murcha, quase morta, sendo plenamente dominada pelos romanos e as paixões internas. Os irmãos sabem muito bem, porque nós vivemos essas coisas no Brasil hoje. As paixões internas, os nossos políticos vivem essas coisas, destruindo a nação, e estava acontecendo isso nos dias de Jesus com Israel. Israel, ela foi definida no Antigo Testamento como a videira de Deus. Nós encontramos vários textos falando isso. O salmista, referindo-se a Israel como a figueira de Deus, ele diz lá no Salmo 80, verso 8: trouxeste do Egito uma videira, lançaste fora as nações e a plantaste. Está falando de Deus ter tirado as nações da terra prometida e colocado lá Israel como a videira de Deus. E ele clama também ao Senhor para que a visite, que Deus faça uma visita a essa videira, porque a videira é dele e que está tremendamente em crise. Logo em seguida, no verso 14 aí do mesmo capítulo 80, ele diz isso: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e vê e visita esta videira, tratando-se de Israel como a videira de Deus. E o profeta Ezequiel também faz referência ao povo de Deus como sendo a videira de Deus. Vocês sabem o que é videira, né? Para nós aqui, a parreira de uva muito especial que era em Israel, a videira era algo tratado muito especialmente, porque produzia praticamente as divisas da nação e alimentava o povo de um modo geral.
E aqui Israel representa a videira de Deus. E diz aí Ezequiel: e brotou e tornou-se uma videira larga, de pouca altura, e virando-se para ele os seus ramos e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. No tempo bom, quando Israel era obediente ao Senhor, como a videira de Deus frutífera, bem ao contrário daquela videira dos dias de Jesus e dos tempos em que foi levada cativa para o cativeiro. Assim, meus irmãos, como Israel deveria ser assim como Israel deveria estar ligada a Deus, o Senhor Jesus, como a videira verdadeira, diz que todos os seus discípulos, os seus seguidores, devem estar ligados a Ele, como os galhos estão ligados ao tronco da videira. Não é a videira natural. Nós, quando vamos, não é, aí, quem vai para o lado de Jundiaí, Itu, Salto, para essa região toda, você vai encontrar muitos sítios com grandes parreiras enormes, lavouras mesmo, e você vai lá ver como que é então a videira natural, que aqueles sitiantes, eles vão podando e vão deixando os galhos mais fortes, e eles ficam hipercarregados, e aquela uva branca é grande, os cachos são enormes, é algo maravilhoso. Então a videira natural, Jesus vai se comparar, porque agora Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e Ele diz ali para nós: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Ligado, né? O galho tem que estar ligado à videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e são queimadas e ardem. E daí então, Ele nos dá as condições para que peçamos o que quisermos e receberemos o que pedirmos. E é uma afirmação categórica do Senhor, aí no verso 7. E nós queremos receber. Eu sempre que volto ao Deus para orar por mim, ou orar pelos outros, ou pela igreja, ou pelos irmãos, eu quero sentir e ver a resposta de Deus. Não é assim com você? Ou não? Ou você simplesmente pede, se Deus der, deu, se não der, não deu. Não é. Na verdade, nós queremos ter a resposta, mas às vezes nós não temos mesmo a resposta. Tem crente que clama e não vê a resposta de Deus e fica aborrecido, e às vezes até se volta contra o Senhor. Meus irmãos, saibam disto verdadeiramente, que há milhões de pessoas pedindo, e pedem porque já lhes citaram estes versículos da palavra de Jesus, de Lucas capítulo 11, verso 10, aonde a palavra diz: pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e o que bate abrir-se-lhe-á. Mas talvez nunca lhes disseram que para alcançarem estas graças que acabamos de citar aqui nesse texto, teriam que ser obedientes à exortação de Jesus contida no capítulo 15, verso 7, que é o texto da nossa meditação desta noite. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Talvez nunca ouviram, ou nunca prestaram atenção, porque às vezes a gente lê a palavra, mas não presta atenção no que leu, passa batido. E talvez nunca tenham tido um momento de pensamento
em refletir sobre esse texto. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Amém, meus irmãos? Dá para focar agora na mente esse versículo 7? Guarde bem na sua mente, grave bem. Como desejamos que vocês alcancem respostas de Deus, que é o meu desejo como pastor, como ministro da palavra, eu quero ver os irmãos vitoriosos nessa busca das graças do Senhor, porque Deus tem infinitas graças para nós. Que vocês alcancem as respostas de oração quando pedirem. Então nós resolvemos meditar, baseados nesse texto de João 15, verso 7, sobre esse tema nosso: as duas condições determinantes para alcançar as respostas de Deus às petições, segundo a palavra do próprio Jesus. A primeira condição determinante para alcançar as respostas de Deus às petições é permanecer em Jesus. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. 24 horas por dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Permanecer em Cristo. Se vós permanecerdes em mim. Meus irmãos, um lado do segredo em alcançar a resposta da parte de Deus para as nossas petições é o permanecer em Cristo. Mas o que vem a ser este permanecer em Jesus? Biblicamente falando, o permanecer em Jesus é o habitar nele, fazer de Cristo a sua morada espiritual. Aqui nós nos lembramos da historinha infantil dos 3 porquinhos do Walt Disney. Lembramos dessa historinha. Os 3 porquinhos: o brincalhão, o dançarino e o prático. O primeiro deles gostava de brincar muito e construiu uma casa de palha, absolutamente frágil, porque ele gostava de brincar muito. O dançarino já fez alguma coisa um pouquinho melhor, fez uma casa de madeira, mas ela também era muito fraca. Ele não avaliou o perigo para construir a sua casa, construiu uma casa de madeira. Porém, o terceiro, prático, que levava tudo muito a sério, construiu a casa com pedras e tijolos, com certeza de que quando o lobo mau surgisse, ele estava em segurança. Por isso ele construiu uma casa de pedra e uma casa com pedras e tijolos, reforçada. Ele sabia que quando o lobo aparecesse, ele não ia correr o perigo na hora que aquele lobo surgisse para devorar. E foi o que aconteceu. Todos vocês sabem da história, não é verdade? Todos nós sabemos a historinha. A história dos 3 porquinhos. Quando o lobo surgiu, soprou na primeira casa, soprou, derrubou a casa, o porquinho correu, foi na casa de madeira. Ele chegou lá, soprou, destruiu a casa. E por fim eles correram aonde? Na casa do prático. E ali eles fecharam a porta e o lobo chegou lá e não conseguiu derrubar. Se você construísse a sua casa espiritual verdadeiramente, ou você está construindo a sua casa espiritual, com que material você está construindo? A história diz que o lobo chegou ali, soprou, e o prático foi socorrido pela sua casa. O lobo não conseguiu destruir, e ele acabou também socorrendo os seus irmãozinhos. Meus irmãos, isto parece uma história infantil, porque é uma história infantil, mas ela encaixa muito bem na nossa vida espiritual.
O lobo está à solta, buscando a quem possa devorar. Em que casa espiritual você está habitando, meu irmão? Qual é a casa espiritual que você está habitando? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ali Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Conforme a casa que você está se abrigando, você poderá socorrer outros também. Meus irmãos, não há habitação capaz de nos dar proteção divina como o Senhor Jesus. Aliás, podemos dizer que as demais proteções espirituais que os homens buscam são semelhantes a habitações feitas de palha e de feno ou de madeira, que nenhuma resistência oferecem contra o inimigo de nossas almas. Não se iludam. Tem gente socorrendo-se aí em organização secreta, outros estão indo para espiritismo de um modo geral e estas coisas todas. Casas de feno, de palha, de madeira, que não oferece nenhuma proteção contra o inimigo. Somente Cristo Jesus é a nossa habitação segura e eterna. É uma habitação que não termina mais. Você vai habitar nela por toda a eternidade, com toda a segurança que você possa desejar para o seu coração, para a sua alma, para o destino futuro que você terá no mundo espiritual. Na primeira carta, no capítulo 5, verso 18 de João, o apóstolo amado de Jesus, ele nos diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Vamos ler comigo aqui, irmãos? Vamos lá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus é Jesus Cristo, nos guarda, e o maligno não toca. É a sua casa de pedra, sua casa de tijolo, sua casa resistente, que tem uma porta inviolável, que garante a sua vida espiritual aqui e na eternidade. Uma das preposições mais anunciadas pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, em suas cartas, é a preposição em. Inúmeras vezes que se refere ao nosso relacionamento espiritual com o Senhor Jesus, ele usa, expressando-se desta maneira, em Cristo. Ele a usa expressando dessa maneira, em Cristo, significando vinculado profundamente a Cristo, mergulhado em Jesus, dentro do Senhor, revestido do Senhor. É assim. Em que casa você está? Condição em que tudo o que se realiza na vida do crente está vinculado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o permanecer em Cristo. Aonde quer que você esteja, até dormindo, você deve estar escondido em Cristo Jesus. Nosso Senhor deve estar revestido do Senhor Jesus. Não é você que se reveste, é o Senhor que reveste você. Mas você tem que abrir o seu coração, a sua vida, e permitir que seja revestido do Senhor. Menciono aqui alguns textos somente para confirmar o que estamos lhes dizendo. Romanos capítulo 6, verso 11, Paulo diz ali: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é vivo para Deus.
Caso contrário, você não é. Romanos capítulo 6 ainda, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Dentro de. Entendem? A força do verbo permanecer, nesse texto de João capítulo 15, verso 7, é estar mesmo mergulhado em Cristo, protegido completamente pelo Senhor. Em Romanos capítulo 8, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação para os que estão mergulhados em Cristo Jesus, para os que permanecem em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 8 de Romanos, verso 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, ele diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que lhes foi dada em Cristo Jesus. Dá para a gente perceber que nós não seremos servos do Senhor fora de Jesus. Se nós não estamos em Cristo, nós não temos o livramento divino. Por isso devemos amar a Jesus cada vez mais, entrar de coração. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz: mas vós sois dele, do Pai, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém, amados? Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos entender. Na carta do apóstolo Paulo, do capítulo 3, verso 27, ele diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E isto significa dentro de, envolvido por. Em que casa você está? Reflita bem. Lembre-se da historinha do brincalhão, do dançarino e do prático. Faça a sua morada na rocha. Amém, irmãos? Faça a sua morada na rocha. As escrituras do apóstolo Paulo estão repletas desta afirmação, meus irmãos, para que assim todo crente saiba que é Deus em Cristo Jesus e nunca fora de Cristo. Nunca. Não há possibilidades. Não há possibilidades. Mas voltando, meus irmãos, aí no texto em João 15:7, notamos que o verbo ali usado pelo Senhor é o verbo permanecer, determinando que o crente deve permanecer no seu habitat, isto é, em Cristo Jesus, todo o tempo de sua vida neste mundo, levando isto a um nível de seriedade tal que possa vivenciar o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8, 35 a 39. Olha o que Paulo diz ali: quem nos separará do amor de Cristo? Ele está falando usando a terceira pessoa do plural, mas na verdade está se referindo a Ele primeiramente. A Ele. E nós poderíamos ler assim: quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada.
Como está escrito, por amor de ti, sou entregue à morte todo dia. Sou considerado como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá, ou aqui, me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode falar assim? Amém, meus irmãos? Deve poder. Sim, pastor, eu posso falar isso. Você é um servo do Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus, você é capacitado pelo Senhor para fazer de Cristo a sua habitação. E você pode falar também desta maneira com o apóstolo Paulo. Viva mais intensamente a sua vida em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. É muito importante, não vacile. Não vacile. O crente deve assim fazer morada permanente em Cristo Jesus, não permitindo que absolutamente nada o arranque de sua morada espiritual, que é Cristo Jesus. Isto, no entanto, é fruto de uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de dedicação a Jesus, uma vida em que todos os atos são filtrados na base do caráter de Cristo que existe no crente, que nele está vivenciando e convivendo. A partir daqui é que nós concluímos. Esta frase do apóstolo Paulo tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Lá na carta aos Colossenses, meus irmãos, capítulo 1, verso 27, Paulo diz assim: e a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que Cristo em vós, esperança da glória. Amém, meus irmãos? Sabe, vestir-se e revestir-se de Cristo Jesus, nosso Senhor, firmar os nossos pés na rocha espiritual que é o Senhor, para a glória de Deus e para a grande bênção das nossas vidas. Esta é a primeira condição determinante pelo Senhor para que as suas orações sejam respondidas pelo Pai. É o envolvimento com Jesus, para que Deus responda a sua oração. Lembre-se que João 15:7 são palavras de Jesus. É Ele dizendo que é necessário esta atitude para que nós sejamos ouvidos pelo Pai e recebamos a resposta. A segunda condição determinante para alcançar as respostas de Deus às petições é deixar que as palavras de Cristo permaneçam no seu coração. A primeira é você se envolver com Jesus. A segunda é permitir que a palavra de Cristo permaneça no seu coração. E as minhas palavras permanecerem em vós. Meus irmãos, certamente que aqui nós temos uma problemática. Sim, porque é impossível que alguém que não esteja em Cristo, como acabamos de colocar, uma pessoa que não tenha Cristo como seu habitat espiritual e não permaneça nele, possa permitir que as palavras de Cristo permaneçam no seu coração. Estou certo ou estou errado? Como que a palavra de Jesus vai permanecer no coração de alguém que não tem Cristo, que não quer nada com Jesus, ou que tem Jesus aqui do ladinho e quando diz assim: ó, Senhor, agora o Senhor não pode estar comigo não, agora eu vou fazer alguma coisa que é proibido que o Senhor veja. Como que a palavra de Jesus poderá permanecer numa pessoa desse jeito? Não vai permanecer. Se a primeira condição
não for atendida, esta situação impossibilita a realização da segunda, meus irmãos. E também, se alguém não cumprir a segunda, a primeira estará comprometida. Ou não? Portanto, devemos refletir bem sobre isso, para que Deus ouça o crente em seu clamor. Há necessidade do crente permanecer em Cristo e de que as palavras de Cristo permaneçam no crente, isto é, as palavras de Cristo tenham vida nele. O Senhor diz que as minhas palavras são vida, e essas palavras de Jesus tenham vida na sua vida. Nesse caso, primeiramente temos que conhecer as palavras de Cristo. Já outra vez falamos sobre isso, porém cremos ser importante reportarmos outra vez a este assunto tão importante, as palavras de Cristo. As palavras de Cristo, em síntese, se compõem de tudo o que o Senhor disse e que está registrado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim, para que as palavras de Cristo permaneçam no crente, elas primeiramente precisam, o crente precisa primeiramente, melhor dizendo, conhecê-las. Então a leitura dos evangelhos faz-se obrigatória para todo crente. Não é possível que você seja um crente no Senhor Jesus sem conhecer as palavras de Jesus, sem ter lido pelo menos uma vez os evangelhos do Senhor, dado o trabalho de gastar 2 horas, talvez 3 horas no máximo, para ler os evangelhos, porque não são tantas coisas, dá para ler com um certo tempo. É preciso conhecer as palavras de Jesus, para que você as possa ter no seu coração. Para todo crente que deseja ser ouvido por Deus, também a atenção às pregações do Evangelho de Jesus, onde os pregadores procuram expor, interpretar as palavras do Senhor para o seu público, para que as pessoas não somente conheçam as palavras de Cristo, mas as entendam e possam colocá-las em prática nas suas vidas, e assim viverem em Cristo. Amém, meus irmãos? Quando nós permitimos que as palavras de Jesus permaneçam em nós, nós estamos dando condições para nós vivermos em Cristo. Quando vivemos em Cristo Jesus, nós estamos dando condições para que a palavra de Cristo permaneça em nós. Por isso essas condições são determinantes. Lembrem-se, não usamos o termo aqui aleatoriamente. É determinante. Mas o que verdadeiramente, meus irmãos, significa o verbo permanecer aqui, no contexto do verso 7 do capítulo 15 de João? Para nós, ele tem a força de praticar. Aqui, permanecer na palavra do Senhor é um pouco diferente de permanecer em Cristo, o sentido. Aqui o sentido é praticar, é você conhecer a palavra e praticá-la, de pôr efetivamente em prática, isto é, praticar as palavras de Jesus a todo tempo e oportunidades. Permanecer nas palavras de Jesus determina que, quer se queira, quer não queira, um estilo de vida de cristão. Por isso que nós falamos como é tão agradável quando alguém chega e diz: pastor, mas aquele irmão me inspira. A vida desse irmão, a conversa dele, as atitudes, o que ele é, o que eu tenho percebido, mexe comigo. Porque está tendo um estilo de vida próprio, um estilo de vida que só o cristão verdadeiro pode ter, que diferencia. Nós devemos querer também que isto aconteça
Você deve querer isso, que aconteça com você. Que não apenas o incrédulo note diferença, mas o próprio irmão note que você está mais achegado a Jesus, que você tem conversado mais com Cristo, que você conhece mais de Jesus, conhece as coisas do Senhor, que você parou um tempo para ler os evangelhos de Jesus, tudo aquilo que está registrado sobre ele ali. Aqui tem força de praticar, de pôr efetivamente em prática. Permanecer nas palavras de Jesus determina que queira, quer não, você tenha realmente este estilo de vida, que é o estilo cristão de viver. Ou você está fazendo como aconteceu alguns 10 anos atrás? Não, pastor, eu para ganhar as pessoas do mundo eu tenho que me fazer como eles. Sabe que foi o mundo os ganhou, o mundo os levou. Nós temos que ser diferentes mesmos. Temos que ser diferentes, não há dúvida. Se você quer atrair, quer ganhar e quer ter um testemunho das próprias pessoas a respeito da sua vida espiritual, mergulhe em Cristo e deixe a palavra do Senhor permanecer aí no seu coração e pratique as palavras de Jesus. Homens e mulheres que têm a natureza de Cristo neles fazem isso. Quem vive esse estilo de vida o vive porque as palavras de Cristo permanecem nestas pessoas e elas praticam efetivamente em todo o viver, porque de outra forma jamais podem viver Cristo como estilo de vida. Quando você for confundido com a moça crente, for confundida com uma moça do mundo, a mulher crente confundida com uma mulher do mundo, o homem crente com o homem do mundo, tem que ser diferente mesmo, porque é diferente. É diferente. Se você se envolve com Cristo e com a palavra dele desta maneira, você se torna alguém completamente diferente, que pode ser observado até mesmo pelos irmãos. No livro dos Atos dos Apóstolos, amados, temos como exemplo de comunidade que tinha como estilo de vida o permanecer nas palavras de Cristo, a comunidade cristã de Atos 2, 42 a 47, que culminou com a cidade de Antioquia. O autor do livro dos Atos dos Apóstolos nos diz lá no capítulo 11, verso 26, e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Está falando aqui de Barnabé e de Paulo. Barnabé vai em busca do apóstolo Paulo, que estava 3, 4 anos depois que ele se converteu, desaparecido. Barnabé pesquisou, foi atrás, descobriu Paulo, trouxe Paulo junto com ele para Antioquia, e eles ensinaram ali durante um longo tempo, de maneira que aqueles irmãos assimilaram os conhecimentos de Cristo e passaram a ter um estilo de vida cristão admirado pelo povo. Pode ter até surgido este título de cristãos, diríamos de uma maneira escochante, mas que dizia a realidade daquelas pessoas. Elas eram diferentes. Amém, meus irmãos? E grandemente diferente. E o povo e o mundo de hoje quer ver Bíblias novamente. Os irmãos se lembram quando se chamavam os Bíblias? Os Bíblias, aqueles que eram ferrados nas Escrituras. E hoje tem que nos ver aonde nós estivermos, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Tem que observar em nós o viver em Cristo Jesus e o preservar em nós a palavra dele. Meus irmãos, esse título cristão originalmente era um termo que denotava um servo seguidor de Cristo.
Este termo sugere o nome de cristãos, aqueles que seguem a Cristo e que têm vivência e convivência com as palavras de Jesus, com o Mestre e com os seus ensinamentos. Muitas vezes o crente é induzido a se afastar das palavras de Jesus. Meus irmãos, infelizmente, tem muita gente por aí pregando o Antigo Testamento, e as pessoas estão vibrando. E há outros que estão pregando coisas aí que encantam. Olha, você vai ficar milionário, você traz tanto e você recebe milhões, e você faz isso, e multidões estão lá atrás sendo enganadas. Esses estão tirando, estão afastando, retirando essas pessoas de Jesus e afastando-as da palavra do Senhor. O inimigo trabalha muito para retirar do coração dos crentes as palavras de Jesus e colocar ali outras palavras que não são do nosso Mestre e Senhor, desviando-os dos caminhos do Senhor e também do próprio Senhor. Tenham cuidado, cuide, porque é uma questão da sua alma, do destino da sua alma, que é inevitável para todo ser humano. É inevitável. O destino espiritual, depois desta existência, é inevitável. Nós somos mortais. Um dia estaremos diante do Senhor. E o que nós devemos desejar ardentemente é aquela voz sublime do Senhor: vinde benditos do meu Pai, e recebei como herança o reino que vos está preparado. Mas é preciso estar firme, estar envolvido com a rocha que é o Senhor Jesus. Não se deixe induzir, não se deixe levar, não permita isso de maneira nenhuma. Por mais encantador que seja, rejeite. Escrevendo aos irmãos da igreja da Galácia, o apóstolo Paulo os exorta, dizendo lá em Gálatas capítulo 1, verso 6 até o verso 9: estou admirado, diz o apóstolo Paulo, ou escandalizado, de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vocês estão percebendo? Estão pregando coisas semelhantes, mas que não diz nada com o evangelho de Jesus, o puro evangelho de Cristo. Guarde as suas almas, guarde os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração. E ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além dos que já vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E o apóstolo tinha toda a razão, toda a razão. Ele foi movido pelo Espírito mesmo, quando em seguida ele diz a estes irmãos, no verso 3 do capítulo 3 de Gálatas: sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Vocês estavam tão bem no evangelho, estavam tão bem aqui, estavam vivendo isso de maneira extraordinária, e agora vocês estão caindo na carne, estão voltando para trás. Eles foram induzidos. Mas graças a Deus que Deus envia Paulo para escrever esta carta e os trazer de volta ao evangelho de Jesus. Por isso é preciso você conhecer os evangelhos de Cristo, ler os evangelhos, ou pelo menos se expor à pregação do evangelho na igreja do Senhor, não perder nenhum culto, de manhã à noite, recebendo a palavra do Senhor para se fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, o crente deve ter cuidado e não permitir que o induzam a se esvaziar de Cristo e de suas palavras.
Cristo deve ser o revestimento protecional do crente, e suas palavras devem ser o conteúdo espiritual destes. A Bíblia diz claramente: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, a questão é que a Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo Jesus, que constitui-se de suas palavras, vida e obra. Este evangelho de Jesus nos veio pela revelação de Jesus Cristo, e é isto que o apóstolo Paulo nos diz. Ele diz assim em Gálatas 1:12: porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo e pela inspiração do Espírito Santo. O pregar o evangelho é coisa tão grave que o apóstolo determinou que fosse considerado anátema. O pregar outro evangelho, se alguém está fazendo isso, mesmo que seja muito parecido com o evangelho genuíno, é anátema, é amaldiçoado, quer queira aceitar ou não. São as escrituras que dizem isso. Aquele que trouxer outro evangelho, que não ser o evangelho genuíno de Jesus, seja amaldiçoado. O anátema é alguém que está sob maldição divina, condenado em destruição, e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. E sabem por quê? Porque estão desviando milhões e milhões de pessoas para o inferno, enganando com uma palavra falsa, quando nós temos que guardar a palavra, é a palavra de Jesus. Quando nós temos que permanecer na palavra, é na palavra de Jesus. Quando nós temos que praticar a palavra, é praticar a palavra do Senhor, não uma palavra semelhante. Não, é a palavra genuína das Escrituras Sagradas, tal como está escrito para nós. É isto que Deus quer para nós. Meu irmão, minha irmã, você que está com a gente aqui, meu visitante, minha visitante, o Senhor Jesus deve ser a sua casa espiritual, e no seu coração deve habitar as palavras genuínas de Cristo. E Cristo, a sua proteção, e são as palavras do Senhor que irão levar você a frutificar e a demonstrar que você está em Cristo também. O apelo do apóstolo é este, em Colossenses 3,16. Ele diz assim: que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Vamos encerrar a nossa mensagem, meus irmãos. Amém, amados? Esse verso é muito importante para nós. Vamos ler comigo aqui. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Vamos concluir a nossa mensagem. Amados, o Senhor Jesus declara que duas condições determinantes são necessárias para que as preces sejam atendidas por Deus. A primeira condição é que você permaneça em Cristo Jesus, que Jesus seja a sua casa espiritual, que você tenha o Senhor como habitate. E a segunda condição é que as palavras de Cristo habitem em você. Aquele que atender em seu viver espiritual estas duas condições determinantes, pedirá o que quiser e será feito. Palavras do Senhor. Amém, amados? Como nós aplicaríamos isso? Dizemos a você:
viva a sua vida espiritual em Cristo Jesus e deixe que as palavras de Cristo encontrem lugar e habitação no seu coração. Busque a Deus e receba dele as respostas às suas petições, que será uma grande alegria na sua vida ver as suas petições sendo realizadas, porque você fez de Cristo a sua habitação e você deixou que a palavra de Cristo habite em você. Viveu e está vivendo essa palavra. Mas eu quero fazer um apelo nesta noite. Um apelo ao coração. Talvez algumas pessoas aqui perguntando: você tem conseguido permanecer em Cristo? Examine você mesmo. Tal como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Ou ainda você está perto de Jesus, mas ainda não está nele. As palavras de Cristo habitam no seu coração? É uma outra pergunta. Fazem aí morada verdadeiramente? Ou outras palavras, imagens e outras coisas estão aí no seu coração, impedindo que as palavras de Jesus permaneçam no seu coração? Precisamos fazer uma faxina aí. Precisamos orar ao Senhor, pedir que o sangue de Jesus lave e limpe o seu coração, para que as palavras de Jesus estejam aí. Você deseja mudar esse quadro e a partir de hoje habitar em Cristo e ter as palavras dele habitando no seu coração? Eu, como ministro do Senhor, vou orar agora para que Deus retire tudo o que está no seu coração, impedindo que as palavras de Cristo habitem e permaneçam em você. Mas para que isso seja feito, certamente que você tem que tomar uma atitude. Você precisa falar com Deus: Senhor, me ajuda agora, Senhor. Eu quero limpar o meu coração de todas as coisas que têm impedido que permaneça a palavra de Jesus. Eu quero, Senhor Deus, me envolver mesmo com Jesus. E nós vamos cantar um cântico espiritual, e eu vou descer aqui à frente, porque eu quero orar. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, inspirado por Deus, o hino 169 do cantor cristão, Mais de Cristo, porque é o que você precisa. Você precisa mais de Jesus, e é preciso que o seu coração seja lavado e purificado, porque há coisas aí que estão ocupando, sabe? A memória do seu coração está cheia. Quando a palavra vai entrar, não tem espaço, e nós precisamos limpar. É preciso que Deus limpe, o sangue de Jesus limpe o seu coração, e você possa deixar habitar a palavra, para que você possa habitar em Cristo. Quando limpa o seu coração e a palavra habita em você, você pode habitar em Jesus. Amém? Então vamos nos colocar em pé, amados. Vamos nos colocar em pé lá em cima da galeria, todo mundo, os meninos lá atrás, estejam atentos também. Vamos entoar este cântico e estejam em espírito de oração, para que Deus movimente aqueles que precisam deste saneamento, precisam desta bênção, para que o pastor possa orar por eles e o sangue de Jesus os possa purificar e limpar.